Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a concepção de Cristo, segundo, a cultura da morte e terceiro, a sacralidade da vida. Nosso texto áureo ele se encontra em Lucas capítulo 1, versículo de número 31, que diz: E eis que em seu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A nossa verdade prática diz que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século, ou seja, a vida é sagrada e o aborto é crime. A palavra-chave é vida. Primeiro tópico, a concepção de Cristo, ou a conceição de Cristo. Concepção, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é fecundação, diz que é geração e também diz que é a consequência da fusão do espermatozoide com o óvulo. O primeiro subtópico fala sobre o anúncio do nascimento. Então, para Jesus nascer, houve um anúncio. Além das profecias do Antigo Testamento, ainda houve um anúncio. Está em Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 6º mês aqui não é o 6º mês do ano, é o 6º mês de gravidez de Isabel. Versículo 27. A uma virgem desposada, então Gabriel veio a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Maria, para anunciar a Maria que iria nascer o Jesus, o Salvador. Lucas 1,31 diz assim: Em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o seu nome de Jesus. Então o anjo Gabriel, aqui é o anjo Gabriel falando com Maria já, ele recebeu de Deus essa palavra e desceu, anjo Gabriel desceu e veio falar diretamente com Maria. Aí Maria pergunta para ele assim, em Lucas 1,34, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Ou seja, se ela era virgem, como que poderia ter um filho? Era o que ela está perguntando para o anjo. Aí Mateus 2,23 diz assim: E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ou seja, a menção da cidade de Nazaré, ela é profética. A profecia de onde vai ser? Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Aí vem o segundo subtópico, a miraculosa concepção, ou seja, o milagre da concepção virginal. Então, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então aqui Gabriel começa a explicar para ela. Lucas capítulo 1, versículo 35, a parte A diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí a parte B do versículo: o santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. E também Lucas 1,36, a parte A, Gabriel continua explicando: tua prima concebeu um filho em sua velhice. Então olha os 2 sinais, não é um sinal só, aqui já são 2 sinais. Isabel, que era estéril, que é prima de Maria, também concebeu, já fazia 6 meses, era o 6º mês, como nós lemos lá no começo, que eu falei, não é o 6º mês do ano, é o 6º mês de gravidez de Isabel. E tua prima concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, parte B do versículo 36 de Lucas 1. Quando Gabriel finaliza a mensagem, ele ainda completa, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então, é impossível uma virgem ficar grávida? É impossível, mas para Deus negativo, não é. O terceiro subtópico fala sobre a bênção do nascimento. Eclesiastes 11,5 diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Sabe como se formam os ossos dentro do ventre materno? Não sabe, né? Então é só o milagre de Deus, é só Deus para poder explicar isso daí. Gênesis 1,28 diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Deus está falando para os homens, abençoou os homens, o homem e a mulher, o casal que ele criou: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então foi Deus, não foi outra pessoa, foi Deus que dotou o ser humano com a dádiva da procriação, da reprodução, da fecundação. Então isso é sagrado, a vida é sagrada, porque foi Deus que fez, foi Deus que dotou dessa forma. Salmo 127, verso 3 diz:
Eis que os filhos são herança do Senhor. Não é herança sua nem minha, não. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa. Então os filhos são recompensa divina, recompensa do céu. E são herança dele, não são herança nossa. Nós não temos o direito sobre eles. Então aqui, Maria, ela portava no seu ventre, ela carregava no seu ventre o Filho do Altíssimo, o Filho do Rei Eterno. Lucas 1, 32 e 33 diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O resumo desse tópico diz que a história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ou seja, a vida é sagrada desde o ventre materno, ressaltando que toda gestação é um milagre, uma dádiva concedida pelo Criador. O segundo tópico fala sobre a cultura da morte. Primeiro subtópico, o projeto ideológico. Então, a cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. A Bíblia tem um conceito de vida, a vida é sagrada. Aí a cultura da morte vai falar, olha o projeto deles aqui, vai falar sobre legalização do aborto, vai falar sobre apologia ao suicídio, ou seja, vai defender o suicídio, a legalização da eutanásia. Eutanásia, em resumo, significa boa morte, ou seja, a pessoa escolhe quando ela quer morrer, a forma como ela quer morrer para não sentir dor, e também o controle da natalidade. O controle da natalidade, nós estamos falando antes de conceber, mas estamos falando depois de conceber. Então esse é o problema. Antes de conceber é uma coisa, depois de conceber é outra coisa. Então, mediante, olha aqui, estratégias, tem muita estratégia por trás disso aí, cultura da morte, estratégia cultural, estratégia intelectual, estratégia política, impõe-se uma agenda. O que fala nessa agenda? Essa agenda fala da desconstrução da sacralidade da vida, fala também estimula-se a eugenia. O que é eugenia, Valdecir? É o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. Então, se o feto não se formou direito, ou sabe que vai nascer com algum problema, não, a gente pode descartar. Essa é a cultura da morte, tá? Estratégia deles lá. Que mais? A maternidade ela é depreciada a fim de que a mulher não deseja ser mãe. Então o negócio é tão criticado, é tão mal falado, que as mulheres nem têm mais o desejo de ser mãe. Essa é a estratégia lá também, tá? Que mais? Conceito de saúde reprodutiva é modificado para poder justificar o aborto como medida de saúde feminina. É medida de saúde? Será que é medida de saúde? Será que é saúde para aquele que está sendo abortado também? Aí também mais um outro ponto aqui, o direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Olha só que coisa. Então vai chegar aqui a frase, né? Meu corpo, minhas regras. Daqui a pouquinho a gente vai falar no próximo subtópico. Meu corpo, minhas regras. E o bebê? O corpo dele não é as regras dele também? Então, se eu tenho minhas regras, por que ele não pode ter as dele? Se eu tenho meus direitos, por que ele não pode ter as dele? Não é? Então, eu tenho que pensar antes de fazer. Depois que eu fiz, não. Depois que eu fiz, eu tenho que cuidar. Eu tenho que tomar conta. Aí vem o segundo subtópico dizendo o direito sobre o corpo. Então, a cultura pós-moderna, nós já falamos em lições anteriores, né? O que é o pós-modernismo, quando que ele foi instituído, quando ele começou a funcionar, insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Então, o pós-modernismo diz isso. O corpo é seu, você faz do jeito que você quiser. Então, se você vai ter um câncer, você fala assim: câncer, eu não te aceito no meu corpo. É isso? Deveria ser, não deveria? Mas não é, infelizmente não é. Meu corpo não são minhas regras. Meu corpo, regra divina. Regra divina, é Deus que estabeleceu, Deus criou, Deus colocou o manual e Ele diz como funciona e como deve ser. Aí vem aquele slogan, meu corpo, minhas regras. Ele é utilizado em defesa da liberdade sexual, ou libertinagem, vamos dizer assim, né? Sexual e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. É assim, meu corpo, minhas regras. Não, eu tenho o direito de escolher o que eu quero. E quem está ali não tem direito de escolher também, não? Qualquer opinião contrária, olha só, eu tô tendo uma opinião contrária. O que vai acontecer? Eles me consideram como uma violação da liberdade humana. Então, o ser humano ele tem liberdade para fazer o que ele quer. Deus deu livre-arbítrio para o homem para fazer o que ele quer. Porém, nós podemos escolher tudo que nós quisermos, do jeito que nós quisermos. Porém, as consequências não tem como escolher. E as consequências vêm. Pode ter certeza que elas vêm. Então, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo. Você tem toda a liberdade, mas não de profanar o seu corpo. 1 Coríntios 6,13.
Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Olha, presta atenção aqui agora. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor. Nosso corpo é para o Senhor. Nosso corpo é morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Então, nosso corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Então, a vida ela só tem sentido quando ela está sob ou debaixo do domínio de Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, ele morreu, eu aceitei a ele, eu morri com ele. Agora, ele ressuscitou, ele vive, e ele vive através de mim. Então, Jesus, como que, se ninguém vê Jesus aqui na terra, porque ele já não está mais presente fisicamente, visivelmente aqui na terra, como que as pessoas vão ver Cristo aqui na terra? Através da tua vida, através da minha vida, elas veem Jesus em nós. Então, não somos nós que devemos viver, não são os nossos desejos que devem imperar, que devem dominar, não, mas os desejos de Cristo, a vontade de Cristo sobre a nossa vida. Ele vive através de nós. Aí vem o terceiro subtópico que fala sobre a prática do aborto. O aborto, o que é aborto? É a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião, ou do feto, ou do próprio bebê já formado. E é o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Então, no sexto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Êxodo 20:13, não matarás, está escrito na sua Bíblia aí, não é? Mas o que é o correto ali? Não assassinarás, e isso é um assassinato. O aborto é um assassinato. O resumo desse tópico diz que, sob o pretexto de autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura de morte se alastra e naturaliza, ou seja, torna natural práticas abomináveis à palavra de Deus. Então, todas as práticas que são abomináveis à palavra de Deus, eles tornam natural. É como se fosse comum, uma coisa normal para eles. E assim eles querem colocar dentro da nossa cabeça também. Aí vem o terceiro tópico, fala sobre a sacralidade da vida. Sacralidade é o que é sagrado, então a vida é sagrada. Primeiro subtópico fala sobre a vida é inviolável, não se pode violar a vida de maneira nenhuma. É Deus que dá a vida, é Deus quem tira a vida. Então a vida humana ela é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. Não fui eu que me dei a vida, não foram meus pais me deram a vida, de certa forma sim, mas quem me deu a vida foi o Senhor, foi Deus que deu. Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então foi Deus quem criou o homem. A partir dali, todo homem é criado a partir de outro homem, claro, de um homem e de uma mulher, é lógico, e a partir daí, cada vez que um espermatozoide se funde, se junta com um óvulo, é como se Deus estivesse soprando para que esse terceiro elemento, para que essa alma seja gerada. Então, acabou de fecundar o óvulo, eu posso tirar, Valdecir? Não pode. A partir dali, encontrou um com o outro, já houve a fecundação, já existe uma vida, uma nova alma foi gerada. Jó capítulo 12, versículo 10 diz assim: na sua mão, que mão? Na mão de Deus está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Está tudo na mão de Deus, está tudo sob o controle de Deus, debaixo do controle de Deus. Não está na minha nem na sua mão, não sou eu que tenho o direito de escolha, e nem você que tem o direito de escolha, mas é Ele. Então o valor da vida ele é absoluto, e ele deve sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Olha o que está dizendo aqui, o valor da vida é absoluto. Sobrepor qualquer outro direito, qualquer outro interesse, é a vida que está em primeiro lugar. Então somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2,6 diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então isso cabe somente a Deus. Então, em uma sociedade secularizada, diz que fala sobre relativismo, fala sobre algumas concessões. A Bíblia tem uma regra, não, mas aqui vai falar sobre umas concessões, porque nós estamos secularizando. Até a palavra de Deus está sendo secularizada, a igreja está sendo secularizada. Então, o que mais que tem? Tem manipulação da consciência e também tem o desrespeito à vida humana. Isso é o que o secularismo tem trazido para o nosso meio. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz:
Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Aí vem o segundo subtópico, o começo da vida. Então as escrituras, elas são incisivas ao afirmarem que o início da vida desde a concepção, afirmar o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação, como eu acabei de falar para vocês. Juntou, é como se Deus tivesse soprado, e aí gerou esse terceiro elemento que é a alma. Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, palavras de Deus para o profeta Jeremias. Antes que te formasse, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Antes que te formasse no ventre. Olha só o que está falando. O próprio Deus está falando para o profeta Jeremias. Então, Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. É Ele que forma, é Ele que faz crescer os ossos, faz gerar tudo. É Ele que faz isso. O Salmo 139, verso 14 diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aí o versículo 15 e o 16 do Salmo 139 também. Os meus ossos não te foram encobertos. Espera aí, está dentro do útero da mãe, está dentro do ventre materno, mas para Deus não está encoberto, está claro, está nu e patente. Os teus olhos viram o meu corpo. O 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, dentro do útero da mãe. Deus está vendo toda a formação, ainda não tinha sido formado, e Deus estava vendo, estava contemplando. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Já estava tudo sendo anotado no livro de Deus, desde a formação, desde o ajuntamento, desde o acoplamento do espermatozoide com o óvulo, desde essa geração. Tudo está sendo anotado no livro de Deus. Então a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Isso aqui é científico, tá? Isso aqui não estou falando da minha cabeça, não. Isso aqui é científico. Então a vida começa quando o gameta masculino se une ao gameta feminino. Então essa nova célula é um ser humano e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido. Como ser humano, ele tem os mesmos direitos que nós temos. Não pode ser interrompido nem por vontade, nem por desejos, nem por caprichos humanos, nem por nenhum tipo de lei ou de regra que se invente ou que se crie por aí. Aí vem o terceiro subtópico, a posição cristã. Como que o cristão se posiciona? Como que o cristão tem que fazer? Na verdade, nós temos que voltar a ser protestantes, como éramos chamados. Temos que protestar contra essas não sei nem que adjetivo utilizar para isso daí, mas nós temos que lutar contra, temos que protestar contra tudo isso que estão tentando fazer, o secularismo que está entrando dentro da igreja, o progressismo que está entrando dentro da igreja também. A igreja, ela que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, 2 Timóteo 3,16. Ela tem que manter esse princípio teológico, o princípio de Deus, é o princípio da Bíblia. Toda a escritura é divinamente inspirada e ela é também proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa, então nós temos que aproveitá-la para aprender com ela e não deixar que o secularismo, que o progressismo entre dentro da igreja. Então, o que mais? Qual que é a posição cristã? A posição cristã ensina que a vida humana ela é sagrada e que ela não pode ser violada. Essa é a nossa posição diante de tudo isso daí. E também ela ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatido, deve ser protestado, 2 Timóteo 3,8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés lá no deserto, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé. Eles não têm fé e querem tirar a nossa fé também. O resumo desse tópico diz que as Sagradas Escrituras defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção.
tal como a igreja de Cristo deve fazer. Então o que a Escritura fala, a igreja deve seguir, a igreja deve ser pautada por aquilo que a palavra de Deus diz, deve seguir aquilo que a palavra de Deus diz. E a nossa conclusão aqui também: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. O que é bênção divina não se mata, não se acaba, não é assim que nós devemos tratar as bênçãos de Deus. Gênesis 9:7. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. São as palavras de Deus para a vida do ser humano. Então a interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. Todo feto, toda criança tem o direito de nascer. Então a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Olha o que João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Por que esse versículo aqui, Valdecir? O que isso quer dizer? Porque roubar, matar e destruir. Não é? O que está falando aqui? Do aborto, da eutanásia, de tudo. Fala de matar, fala de destruir, fala de acabar. Então isso não pode acontecer no nosso meio. Deus é o autor e o detentor da vida humana, o cuidador da vida humana. Jó 12:10 diz assim: na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Que nós voltemos a ser chamados, ou que nós voltemos a ser protestantes de verdade contra essas causas sociais que estão sendo inseridas dentro das igrejas. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.